Oiê, nesse vídeo eu quero te contar a minha visão sobre o que eu penso sobre o medo de errar em público. Você já passou por essa situação onde você teve que tocar em um evento, num casamento, na igreja, tocar para outras pessoas em uma gravação e aí bateu aquele pavorzinho em você, aquele medo de errar? E eu quero contar sobre isso. Eu tive uma experiência há uns dias atrás e eu vou trazer isso aqui para vocês. Antes da gente iniciar, eu gostaria de falar que isso aqui é um novo quadro no canal, onde eu quero imaginar que você está aqui do outro lado. Aqui eu estou numa conversa sincera, olho no olho com você e te trazer um pouco da minha vivência nesse universo musical, essa conversa sincera com você sobre diversos temas. E desde já, deixa aqui nos comentários a sua indicação para temas que você gostaria de conversar comigo, saber a minha visão sobre aquele assunto, tá? Deixa aqui nos comentários. Deixa eu começar com uma pergunta, tá? Você já esteve em algum lugar, em algum momento, onde você travou? Você tinha que tocar em público, como eu disse, num casamento, ou numa igreja, ou em um show, e você simplesmente você teve pânico, você entrou num estado assim de nervosismo que foi preocupante, a ponto de te dar dor de barriga e de te prejudicar. Já aconteceu isso com você? Isso que aconteceu com você aconteceu comigo já algumas vezes, mas a mais recente que eu posso me lembrar, onde eu fui convidado para ser pianista de um show em tributo a Nana Caymmi, lá no Blue Note de São Paulo. E eu tava com grandes amigos, eu tava com uma das maiores cantoras que eu já tive a oportunidade, o privilégio de tocar junto, que é a Mirella Costa, tava com Danilo Amoedo na batera, Thiago Alves no contrabaixo. E eu vou te contar o que aconteceu, tá? E primeiro, não vou te falar só o problema, eu quero te trazer também como lidar com ele, até mesmo cientificamente. Como você pode lidar com o medo de errar em público. E eu tava ali, naquele show, um dia antes, a Mi, ela teve o mesmo show, tributo a Nana Caymmi, ela teve no Rio de Janeiro, com um outro time, outros músicos. E foi um show incrível, foi um show maravilhoso. Inclusive eu assisti, né, pela internet, estava sendo transmitido. Quando ela vem para São Paulo no dia seguinte pra gente fazer o show juntos, ela vem eufórica. A cantora, a artista, ela vem eufórica, ela vem alegre, feliz, cheia de expectativas. Nossa, eu vou tocar com os meus amigos, os músicos incríveis, e ontem já foi um show, um dos melhores da minha vida, então hoje vai ser também. E acaba que o baterista não consegue chegar no soundcheck, a gente não tem ensaio, não tem soundcheck, e com outros imprevistos que foram acontecendo no meio do caminho, foi deixando a artista um pouco nervosa, insegura, ansiosa. E ela falou: Ti, é com você. Você hoje que vai me trazer. Você precisa trazer essa segurança pra gente, pra banda, porque você que. E ali me gerou um nervosismo. Me gerou um nervosismo, pode-se dizer, acima do normal. Inclusive, quando o Danilo chegou, né? Ele chegou, tipo, num laço pro show, praticamente. Quando ele chegou, ele, pô, caraca, quanto tempo, muito tempo, a gente se conheceu na Berkeley, 10 anos de amizade, uma coisa maravilhosa. Só que ele sentiu, pô, mas que você está tão quieto e tal? Eu estava trancando, né, trancando. Eu estava, assim, nervoso, ansioso, e estava de um nível, assim, eu não podia demonstrar pra artista, obviamente, mas eu tava. E sabe por que eu tava? Por causa do excesso de expectativas, até mesmo meu. Eu convidei uma galera, convidei alguns patrocinadores pro show, e aí eu falei, meu Deus, tipo, eu preciso meter gol. E aí você começa a ficar com umas noias. E eu tava preparado pro show, super preparado, preparadérrimo. Mas, para vocês entenderem o que acontece no nosso cérebro quando a gente tá nesse tipo de situação, de errar em público. Aí é outro rolê.
Aí a gente não tá falando mais de técnica, não tá falando mais de piano, não tá falando mais de música, não tá falando nada disso. A gente tá falando de neurociência. E aí é um outro assunto, é um outro universo, é o universo do cérebro. O neurocientista da New York University, Joseph Ledoux, ele publicou o seguinte artigo, ele falou o seguinte: o corpo reage ao medo de errar do mesmo jeito que ele reagiria a um ataque real. O sistema límbico, principalmente a amígdala cerebral, dispara como se a gente estivesse em perigo. E o nosso cérebro não sabe distinguir muito bem entre um leão e um público. Então, o corpo reage igual. Era desse jeito que eu tava. Eu tava reagindo àquela situação como se eu estivesse em perigo. Perigo, real, perigo. Perigo. Que perigo que eu tava. Que perigo que tem errar em público. O que vai acontecer com a humanidade se eu errar ali no show? Se você cometer um erro, se você não fizer direito aquela frase que tinha que fazer, aquela introdução, aquela entrada, o que vai mudar? Eu estava interpretando aquilo como um perigo real. E aquilo atacou meu intestino. Então, poucos minutos antes do show, eu tive um problema intestinal grande, porque quando eu tenho um problema, geralmente vai para o meu intestino. E aí agora a gente tem a explicação. O corpo ele reage dessa forma. E eu converso muito esse tipo de coisa dentro do clube, que é o Baga Club, é um lugar onde eu me reúno todas as semanas com a galera pra gente ter aulas, né? Aulas sobre gospel americano, pop, reharmonização e neo soul, esses 4 macro temas basicamente. E todas as semanas temos aulas ao vivo. E ali a gente tem a conversa, tem um tira dúvidas depois, e ali eu consigo falar abertamente sobre essas coisas. E eu conversando com eles, eu percebi isso, assim, tipo, cara, isso é unânime entre os músicos. Muitos músicos, quando tu vai tocar com outros músicos, ainda mais quando são músicos melhores, ou que eles consideram que são de respeito demais, eles ficam em choque. E agora a gente tem a resposta. Isso é normal. Isso é normal. O cérebro ele não sabe distinguir entre um leão e um público. Então ele reage dessa forma. E como que eu desacelerei o meu corpo para chegar na hora e meter gol, a ponto da cantora. Eu vou colocar isso aqui na edição. Esses vídeos, pessoal, essa conversa aqui, por favor, ela não vai ter muita edição, tá? Porque isso acaba travando o nosso processo de executar as coisas. A gente fica, é uma conversa real. Imagina que você está aqui do outro lado, conversando comigo, ouvindo a minha visão sobre um assunto. Olha o que ela falou sobre esse show exato, que eu tava tão nervoso, mas olha o que ela mesma disse. Um dos melhores shows que eu fiz com ele, com o Thiago Victorio. A gente fez vários shows lindos, a gente tem um show muito lindo que a gente faz duo, voz e piano. Mas especificamente o show que a gente fez sexta-feira no Blue Note foi muito especial, porque foi um show que a gente fez entregue, né? A música fluía, ele conseguiu me deixar no céu, harmonicamente, e eu só deitei e cantei. Isso que ela disse, cara, é um filme na cabeça que me passou. Porque quando o John Fawcett, ele veio no Baga Club dar uma aula, ele é o pianista e diretor musical do Bruno Mars, e eu falei com ele, perguntei pro John, cara, o show lá no The Town foi perfeito, tava maravilhoso, como vocês fazem pra ser tão entrosados? Foi uma pergunta assim que a gente fez. E ele falou, cara, na nossa cabeça, no Bruno, na cabeça do Bruno, na cabeça do John, o show tava horrível, porque eles não tinham crowd mic no monitor deles, ou seja, o microfone do público. Por eles estarem longe do público, e o crowd mic deles estavam desligado, eles não estavam ouvindo a reação do público. Então, para eles, o show tava sendo um CO. Tava zoado, porque na cabeça deles estava horrível. Tanto é que quando o Bruno foi lá pra dentro e o John começou a tocar o Evidências, o Bruno falou: Ah, caraca, mano, você salvou o show. Você salvou o show. O show já tava perfeito, eu tava assistindo de casa. E o Bruno na cabeça, se salvou o show, porque na cabeça de toda a banda o show tava uma chacota, tava bem ruim. Parecido com o que aconteceu. Um show que a gente não teve ensaio, não teve soundcheck, tivemos vários imprevistos, muitas coisas aconteceram e foi um showzaço. Às vezes a gente não tá com medo de errar, mas o que achamos que vai acontecer se a gente errar? Olha só, a gente está antecipando o futuro. Isso aqui é ansiedade. Eu estou vivendo no futuro. Eu não estou com medo de errar. Eu estou com medo do que eu acho que vai acontecer se eu errar. Tem noção?
E como que eu fiz para desacelerar? Lá na Berkeley eu tive uma aula com uma professora chamada Joanne Bracken. E ela falava uma coisa muito interessante. Ela falava assim, Thiago, se você tomar café, cafeína, né? Você vai ficar elétrico. Se você tomar um calmante, você vai ficar relaxado. Isso vai desacelerar o seu corpo. Só existe uma coisa que pode te dar energia e te relaxar ao mesmo tempo. E ela falava, é a respiração intencional correta. Na hora que você está tocando, a única forma de você ter energia e ao mesmo tempo relaxar é respirando corretamente. E ela ensinou a forma de respirar corretamente na hora da música. Isso é algo que funciona muito para mim. A hora que eu tô na música, para eu me conectar com a música e fazer o que o Justo Peranzita falou, tratar ela como uma pessoa amada, me conectar com os músicos e literalmente falar com a minha voz interna, sentir aonde a música quer que eu vá, é através da respiração correta, o primeiro método. Ao fazer isso, você para de tocar com os dedos. Isso aqui é o Kenny Werner, também, professor da Berkeley, que nos ensinava. O ego nosso interno, ele tá o tempo todo ali. Pô, você tá muito. Pô, coloca uma semicolcheia, coloca uma cestina, coloca uma fusa. Pra quem não sabe o que é isso, são notas rápidas. Coloca, pô, tá muito simples. Caramba, só essas notinhas, coloca. O ego tá o tempo todo competindo pra gente tocar com os dedos. A única forma de você não tocar com os dedos e de você tocar com a sua voz interna é você aprender a ouvir e respirar. Então, essas duas coisas, meu Deus, isso fez toda a diferença no show. Porque na hora que eu tava muito nervoso para fazer o show, quando eu comecei o show, eu fiz uma oração antes ali, quando eu comecei o show, pronto, o nervosismo foi embora. Porque eu só deixei a música falar e a presença 100% ali falar. Inclusive a música que eu postei ontem, aqui, né, tocando, eu e a Mirella, a gente nunca tinha tocado essa música juntos antes, nem ensaiado. Então foi a primeira vez que a gente tocou em tempo real. E foi a primeira vez já direto no palco do Blue Note. Esse foi o primeiro vídeo desse quadro, novo quadro aqui chamado A Minha Visão sobre Três Pontinhos. Aquilo que eu aprendi, eu aprendo sobre três pontinhos. E hoje eu vim falar sobre o medo de errar em público. Se isso fez sentido para você, cara, eu nem pedi o like antes, nem para comentar eu pedi. Mas agora, deixa o seu like aí. Se você não conhecia, já se inscreve no canal, que tem muita novidade, muita coisa legal vindo por aí. E eu quero compartilhar com vocês tudo isso, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus aí. E se você gostaria de ter esse acompanhamento mais próximo, tem um link na descrição aqui para você fazer parte do BC, o famoso Baga Club de aulas e de encontros semanais comigo. Grande abraço e até a próxima. Bora!